futebol, vem com a gente, está no ar. 30 do segundo tempo, dentro e fora de campo. Tem muita informação, debate, opinião. Um time de comentaristas e torcedores entra em campo. Venha com a gente, 30 do segundo tempo. Saudação pessoal, estamos na área, no Área nas redes aqui para mais um canal, mais uma vez no canal 30 do segundo tempo, sua mídia alternativa para ouvir sobre futebol. Aqui o canal é tão alternativo que não falamos o que todo mundo fala, que é raiz, legitimamente independente. Então se você quer uma opinião imparcial, verdadeira e otimista, vem aí com a gente, assista o vídeo até o final, se gostar dá o like no vídeo e se der, se inscreva no canal aí, se não gostar também faça seu comentário, diz aí para nós sua opinião. Bom, eu garanto que aqui é alternativo mesmo, porque vamos falar da segundona do brasileiro. Eu sou Jessé Cochanovas e esse aqui é o quadro Conexão Série B, quadro dedicado ao campeonato mais equilibrado, competitivo e verdadeiramente democrático do Brasil, né? Bom, acabou o primeiro turno da Série B, daí já dá para dizer quem já dá para dizer que é a competição mais equilibrada dos últimos tempos, aí, pelo menos da era dos pontos corridos, na minha opinião, aí, com certeza, né? Isso porque que eu digo essa equilíbrio que tem, porque ela não está muito longe, tá times, tá todo mundo ganhando, tá perdendo, tá lá. E aqui para fazer uma análise aqui, eu sempre uso aquela tese dos 6 pontos, né? Qual que é essa tese? Que é a diferença de... Quando tem a diferença dos times de até 6 pontos, tudo pode mudar em 3 rodadas. Então, faltando 3 rodadas, às vezes aqui eu aplico essa tese dos 6 pontos, né? Então, nessa onda, assim, então eu colocaria aqui os seguintes times que estão aí brigando pelo título da Série B, que seriam Goiás, Curitiba, Novo Horizontino, Chapecoense e o Remo. Então, nessa tese que eu digo dos 6 pontos, que pode dar 3 jogos seguidos um time pode ganhar, 3 jogos seguidos pode perder, ou até 2 seguidos, que dá 6 pontos, já pode mudar muito, né? Então, para mim, hoje esses 5 times aí seriam os candidatos ao título, né? Mesmo assim, dá uma diferença ali do Remo e a Chape, estarem a 7 pontos, mas com 3 rodadas ainda dá para dizer que, então, para mim, hoje, nessa tese que eu aplico, esses estão brigando pelo título, né? Bom, apesar que se vier aqui pensar pelo que estão apresentando, o título fica mesmo entre só os 3 primeiros, que é o Goiás, Curitiba e Novo Horizontino. Porque são os times aí mais regulares, né, da competição. Então, como eu falei, esses 3 aqui para mim vão brigar pelo título. Bom, porque como eu falei, tem mais força aí para subir. O Goiás está fazendo uma campanha boa, o Curitiba está bem estável, o Novo Horizontino pegou bastante jogadores, está lá em cima, sempre manteve, né? Então, também nessa onda, eu diria que esses 3 aí já estão classificados, né? Serão os times que vão classificar, que já teria em tese assim, já consolidada essa classificação. Assim restaria ainda uma vaga, né? Então, usando de volta a tese dos 6 pontos aqui, pensando em acesso, né? Ficaria na disputa do 4º colocado ao 14º. Então, para vocês terem uma ideia, esse 14º nesse final do turno é o Atlético Goianiense, né? Então, com 23 pontos. E o 4º, que é a Chape, tem 30. Também dá 7 pontos ali, mas como eu expliquei ali, dá para usar essa tese para lá. O problema aqui é que dessa diferença o critério é o desempate, né? Então a Chape tem 9 vitórias e o Dragão só tem 5. Mas pela diferença, eu acho que ainda como eu estou explicando nessa tese dos 6 pontos, ainda daria para esses times brigarem, né? Então, mas assim,
friamente, pensando no que apresentaram até agora, a disputa dessa quarta vaga aí vai ficar entre a Chape, o Remo, o Criciúma, Cuiabá, Avaí, Vila Nova, né? Que estão entre o quarto e o nono colocado. Mesmo assim, são bastante times para ter, né? Aqui com chances remotas, aqui eu colocaria, analisando o que vem apresentando, ainda mais um pensamento positivo, otimista, como eu falei no que a gente se destaca aqui. Talvez colocaria também o CRB e o Atlético Paranaense. Então que eles podem aí, podem ainda até pela diferença de pontos ali, pela tradição, pelo que tá, eu acho que eles ainda também poderiam colocar nesse grupo aí de 5, então ficaria 7 times aí disputando a quarta vaga. O problema é que o CRB e o Atlético não conseguem, assim, não conseguiram em nenhum momento ficar na ponta da tabela. O Atlético, principalmente, o CRB até no começo ficou lá. Então, os times estão até na Copa do Brasil, os dois, mas ali o Furacão não conseguiu em nenhum momento aí ficar na ponta da tabela. Então, o CRB tem um pouquinho mais de chance ali, que eu acho que já ficou em cima, conhece a LP, tá lá, mas o Atlético tá muito mal aqui. Então, ponto assim que acho que não vai dar para o Atlético nesse ponto, né? Tá ponto então os outros têm porque os outros já configuraram um pouco no G4, então por isso pode dar essa diferença, né? Por isso é ponto quem pode chegar aí para finalizar a aplicação da tese dos 6 pontos, né? Então essa é a ideia que tem. Então, resumindo para cá, chance de título pela tese dos 6 pontos do Goiás ao Remo, mas na real os 3 primeiros, né, Goiás, Curitiba e Novo Horizontino vão brigar pelo título. Esses 3 brigando pelo título já asseguram a vaga, então estão 3 classificados e faltando uma vaga para a classificação, ficaria entre ali Chape, o Remo, Criciúma, Cuiabá, Avaí e Vila Nova, com a possibilidade ainda de CRB e Atlético, mas bem mais difícil, né? Então na briga por rebaixamento, pela tese de volta aqui, está o CRB, que está em 10º, e até o Botafogo de São Paulo, né? Então, que tem 20 pontos, né? Porque a diferença do primeiro time na zona de rebaixamento, que é o Paysandu, que tem 20 é 5 pontos, né, do CRB e do Atlético, que tem 25. Então são poucos ali, por essa diferença de 6 pontos, todos esses times aí ainda brigariam para não cair. Mas na parte aqui, isso estou falando tudo pela tarde, por isso que eu disse também que aqui a Série B é o mais democrático, porque a diferença dos times é muito pouca, assim, pode chegar, pode ter, então por isso que eu coloco esses 5 pontos aqui. Eu sempre acho que pode dar para se o time reagir ou se o outro vacilar muito, né? Então aqui nessa tese dos 6 pontos aqui, o CRB até o CRB para baixo estão brigando para não cair, e não tem assim nenhum time que vá pegar e dizer que já está pela essa tese aqui já está eliminado, né? Mas na minha opinião aqui, pelo que eu vi dos jogos até agora, né, o CRB e Atlético nem caem nem sobem, mesmo ali a matemática apontar que o Furacão tem mais chance de cair de cair do que subir, né? Eu acho que os dois vão ficar ali no limbo, né? E vão brigar para não cair mesmo até a última rodada. Analisando esse primeiro turno, o Atlético, Operário, Atlético de Goiás, América, Volta Redonda, Paysandu, Ferroviária, Amazonas e Botafogo. Mas aqui, tem que se destacar aqui positivamente. Esse aqui também pelo que apresentou, pela tabela que estava lá, né? Mas com as reações aí de Paysandu, Amazonas e Atlético, eu acho que esses ainda, se continuam manter-se organizado e dar essa melhora aí, tem boa chance de escapar, né? Mesmo assim, desses aí, 2 estão ali na zona de rebaixamento nesse final de turno, mas friamente, quem tá para mim aqui
com o pé na cova é o Botafogo de São Paulo, a Ferroviária, o América e o Atlético Goianiense. Para mim, se eu fosse me apostar aqui nas bets, esses 4 aí times que caem, né? Então, porque estão jogando mal, muito mal, estão só caindo, a Ferroviária não sobe bem, tá mal, o América faz muitos jogos que não ganha, o Atlético Goianiense, o presidente briga demais lá, faz muita estadinha laço, o jogador já não vai comprar a briga que tem, então para mim apostaria nesse aqui, Botafogo, Ferroviária, América e Atlético Goianiense, mesmo esses 2 desses não estar na zona de rebaixamento hoje. Como eu falei, o Paysandu tá indo bem, tá subindo, e o Amazonas também vai dar trabalho aí. Ele vai, se conseguir pontuar em casa, fora de casa ele vai fazer, vai dar trabalho também, vai ter, então para mim vão brigar, né? Bom, eu comentei ali, né, que fizeram uma porcentagem para os times aí que pode subir e pode cair. Foi destaque na imprensa tradicional e o Furacão, como eu falei, que tinha mais chance matemática de cair do que subir, né? Mas isso eu não gosto dessa matemática e não aplico, acho que não cabe no futebol, né? Porque a cada rodada o futebol muda muito, né? Então, como não é uma ciência exata, assim, vários fatores influenciam no desempenho de cada time. Então, por exemplo, contratações é um deles, se bem que acho difícil algum time de ponta perder algum jogador nesse meio do ano, mas pode haver reforços, assim, então quem investir melhor pode se surpreender. Aconteceu ali com o Paysandu, assim, então mais 5 é difícil, assim, tipo eu falei, para dizer, eu não aplico essa projeção, por isso que eu nem comento. Acho mais minha tese dos 6 pontos ali, acho que é mais próxima da realidade de futebol, né? Bom, isso aí, acho que deu para estimar aí mais ou menos o que deu nessa Série B. Pontei aqui o que eu acho, né? Daqui dá mais 5 rodadas ali, na primeira quarta-feira de setembro eu vou fazer mais um vídeo aí analisando como é que tá o campeonato, né? E vamos comparando aí, vou fazer um comparativo que eu falei hoje e o que vai acontecer daqui 5 rodadas, para ver o que mudou, né? Finalizando o vídeo aqui, né? Mesmo o Goiás em primeiro lugar na maioria do primeiro turno e o Botafogo sendo lanterna na competição, acho que aqui não dá para dizer que tem algum time sobrando. O Goiás não está sobrando assim para ser o líder, e também é um grande favorito para o acesso, né? Fazendo os resultados, e o Botafogo também não é um dos piores times, sendo aliás, ele é um dos piores times, mas ele está mais cotado para queda, mas tem um turno inteiro para mudar. Então essa Série B é boa para nesse ponto, né? Então tudo ainda pode acontecer num turno inteiro. Resumidamente, para finalizar, o destaque aqui para mim é a Chape nesse final do primeiro turno. A Chape que começou mal o campeonato, mas depois se acertou e hoje está no G4, então é o grande destaque para mim da competição. E surpresa para mim, é uma surpresa negativa, o Atlético Paranaense. Achava que o Furacão ia ficar na parte de cima da tabela, mas pelo que vem apresentando, não tem muita esperança aí, não tem muita esperança da mudança, né? Vai amargar. Apostaria hoje aqui em largar mais um ano na segunda divisão, pelo que vem apresentando. Bom, isso aí. Falei para você chegar até aqui. Se chegou até, obrigado. Não se esqueça de fazer seu comentário aí, curtir o vídeo, se inscrever no canal para ficar mais conectado com a nossa Série B. Deu bem certo aqui, 15 minutos, 30 do segundo tempo. Até.